Bem, boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos hoje aqui com a Mila Wander, nossa convidada especial. Vou fazer a apresentação dela. A Mila é uma das primeiras autoras da Qualis, junto comigo. Ela nasceu e mora no Recife, onde se dedica integralmente ao mundo dos livros. Formada em pedagogia e estudante de psicologia, é apaixonada por criar romances diferentes, mesclando-os a outros gêneros. Esse é o diferencial dela. Dentre mais de 20 títulos publicados, Mila é autora da duologia de sucesso O Safado do 105 e O Canalha do 610, além da trilogia Despedida de Solteira, Dominados e Meu Conselheiro de Luz, sendo as três últimas obras publicadas pela Qualis Editora. Esse é o Dominados, que já está na sua segunda edição. Ela tem também, que não está aqui nessa biografia, um conto no Princesa G-Power. Aí nós temos aqui a trilogia Despedida de Solteira. São 3 livros. Vou mostrar todos. Ó, o terceiro. E o primeiro livro que a Mila escreveu, que nós tivemos o prazer de publicar, que é o Meu Conselheiro de Luz. Seja bem-vinda, Mila. Oi, Simone, tudo bom? Boa noite, pessoal. Agradeço pelo convite, Simone. Estou honrada aqui de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a plataforma do Wattpad. E vamos lá. Seja bem-vinda. Nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai dar as 10 dicas, né, sobre como usar melhor o Wattpad. E vocês podem fazer perguntas, tá? A minha equipe vai anotar as perguntas. Se a gente tiver tempo no final da live, porque essa live ela tem duração, né, de no máximo 1 hora. Se a gente tiver tempo, no final a gente responde as perguntas. Caso não dê tempo, elas vão estar anotadas e nós vamos responder todas lá no meu canal do Telegram, tá? E nas nossas redes sociais também. Então, assim, quem puder entrar lá no meu canal do Telegram, é só digitar Chega de Desculpas. É um canal específico para autores. Lá eu entrego conteúdo praticamente diário, né? Então, se vocês quiserem participar, sejam bem-vindos. E aí a gente vai responder todas as perguntas depois, tá? Se não der tempo de fazer isso no final da live. Simone, antes de começar a dar as dicas, eu queria deixar bem claro, tá? Que eu sou uma pessoa que eu não sou perfeita no Wattpad, estou longe de ser. Só que o que é que acontece? Eu escrevo e eu posto meus livros no Wattpad desde 2013. Então, de tudo um pouco já aconteceu comigo. Então, eu acho que foram cerca de 10 livros ou mais que eu postei no Wattpad. Então, assim, é bastante tempo. Então, é uma certa experiência. Mas, assim, tem coisas aí que a gente vai dar dicas que é para ser feita, mas não significa que eu sou uma pessoa que eu faça isso, mas que deveria fazer, tá certo? Então, vou Ninguém deixar bem claro. né? Ninguém tem feito, né? A ideia das dicas, né, na verdade, as pessoas poderem absorver, se organizar melhor, e quanto mais Sim, dicas dessas conseguir serem postas em práticas, melhor vai ser o resultado. Agora, também, sim. cada autora tem um perfil, cada autor é diferente do outro, né? Muitas vezes, o que serve melhor para um não é o que serve melhor para o outro, né? Então, assim, a gente separou aqui 10 dicas que nós acreditamos, com a experiência que nós vivenciamos, né, sejam dicas que Uhum. ajudam, contribuem muito. Mas a gente Sim, percebe também sim. que, por exemplo, a dica número 1, ela pode servir maravilhosamente bem para a Mila. Né? E já para a Simone, a dica que melhor serve Uhum. é a terceira. Né? Então, assim, Exato. cada autor é um autor, então a gente sabe, né, disso, é importante registrar, né, isso. Mas Até porque não é receita de bolo, né? Às vezes não, você procura tanto o sucesso e às vezes você acaba exagerando, né? Acaba, enfim, perdendo a mão. Mas vamos eu lá. acho que o campo de batalha é a melhor experiência. É, Você verdade. testar, corrigir, testar de novo, fazer diferente. O que você não pode fazer sempre é a mesma coisa.
né? O que você não pode É, fazer exatamente. erro é tipo assim, ah, não dá certo para mim. Aí quando a gente vai analisar o que não está dando certo, a pessoa sempre faz a mesma coisa. Então assim, ela já sabe que não É, está dando certo, ela continua fazendo igual. Então vai continuar é mudando. uma diferença você não fazer as coisas por não saber e você não fazer sabendo que tem que fazer. É diferente. Isso mesmo. Então, vamos lá? Que é Vamos lá. conteúdo. E a gente tem muito aqui, né? Vamos. Sim, gente. Dica número 1. Compromisso. Não importa se as pessoas não estão pagando para ler o seu livro no Wattpad ou em qualquer outra plataforma, tá? A gente aqui está falando de Wattpad, mas, por exemplo, se você publica num blog, da mesma forma que é publicado no Wattpad, essa dica também serve. Se você publica no seu grupo, ela também serve. Qual é a diferença? A diferença é o raio de influência que essas plataformas têm, né? A visibilidade que essas plataformas vão te dar, né? Mas, assim, as dicas servem para qualquer plataforma. Então, assim, se as pessoas, não importa se as pessoas não estão pagando para ler o seu livro, você precisa ter compromisso com o seu leitor. Você precisa cumprir prazos. Então, assim, se você está postando na plataforma e você avisou os seus leitores que você vai postar uma vez por semana nas segundas-feiras, os seus leitores estão esperando. E não importa se é um leitor ou se são milhares de leitores. Ele está esperando aquele momento, aquele determinado horário que ele já sabe que você publica, para ele poder ler o seu livro lá, para ele poder ler mais um capítulo que ele está esperando tanto. Então, você precisa ter compromisso e respeitar os seus leitores nesse sentido, né? Isso é uma verdade. Na verdade, eu já fiz as duas coisas. Eu já tive compromisso e eu já fui bem descompromissada. Mas assim, não porque eu quis, mas é porque tiveram outras variáveis que me fizeram falhar um pouco nesse quesito. Mas o que eu percebo é o seguinte: quanto mais compromisso você tem, mais as suas leituras vão subir, mais leitores vão realmente te procurar em outras redes sociais, mais você vai conseguir manter um relacionamento com o seu leitor de confiança. É muito importante que ele confie em você, porque ele já está dedicando um tempo da vida dele, separando para aquilo ali, para prestigiar o teu trabalho. E aí, de repente, vou postar segunda, por exemplo, eu agora, estou postando segunda, quarta e sexta. E de repente eu sumi. As pessoas simplesmente não vão ler mais o que eu estou postando ali, porque elas não vão ter confiança, elas não vão saber quando que eu irei postar. Eu acho muito importante também, não só um dia, mas um horário. Estabelecer sempre um horário. 9 horas da manhã, pronto, 9 horas da manhã. Ou então, se não, tipo, eu não sei se às 9 horas eu vou poder, mas aí você estipula. Entre 9 e 10 ou 9 e 11 horas eu vou postar esse capítulo. Então as pessoas já vão separar aquele tempo. Eu lembro! Já vão separar. Já vão separar aquele tempo. E claro que a Entendeu? gente sabe que imprevistos acontecem, né? Aí, olha, o que é importante quando o imprevisto acontece? É você avisar o seu público, né? Gente, olha, eu tive um problema, né? Já estou me reorganizando. Agora, olha, como eu tive problema, posta 2 capítulos. Assim, então, eu vou dar 2 para vocês hoje, né? Para compensar o que aconteceu. Existe a barganha. Vai manter. Existe a barganha. Você sabe que você faltou um compromisso, mas aí você pode transformar aquilo ali em outra coisa, como postar um capítulo num dia que não é, ou, enfim, qualquer outra coisa que você imaginar que você possa fazer com que as pessoas continuem confiando em você, é legal. Sim. Dica número 2, Mila. A gente separou aqui. Interação com os leitores. Responder comentários, agradecer pela participação e, se possível, incentivar que esses leitores indiquem seu livro. Quando o autor é simpático e ele é gentil, as pessoas tendem a agir da mesma forma com ele, né? Valorizando o trabalho, tornando-se fiéis a tudo que ele publica, né? Isso é uma experiência que a gente, em qualquer rede social, né? Se você interage com seus leitores, os grupos que a gente cria, né, de leitores no Facebook é muito isso, né? Hoje no WhatsApp, né? Porque você tem um contato mais próximo, você interage com ele, automaticamente ele se sente mais íntimo de você e aí ele te acompanha mais, ele se torna fiel e ele passa também a indicar o seu trabalho, né? Não, é muito importante, até porque a plataforma Wattpad, ele dá essa possibilidade de fazer com que os leitores acompanhem passo a passo daquilo ali que você está fazendo.
Então não faz sentido eles te darem um feedback e você não dar um feedback de volta. Eles estão ali justamente querendo a sua participação, eles querem se sentir naquela história. Então eu acho bem legal, assim, dá para interagir de muitas formas no Wattpad. E a cada capítulo você pode sempre deixar um recadinho, sempre dizer o que é que você está fazendo. Às vezes você dá até informações mesmo de outras coisas que você está fazendo e que às vezes a pessoa que está ali não sabe. Então é um canal realmente assim de interação, de discutir o capítulo, de se divertir, eu acho bem legal. É uma das coisas que eu gosto tanto no Wattpad que me fazem continuar lá até hoje. Não, e tem assim, ó, não tá aqui, mas quando você falou, eu me recordei. O Wattpad também tem a Uhum. opção de cada vez que você publica, que você publica algo, tal, você mandar uma mensagem para todos os seus seguidores, né? Sim. E aí eles recebem dizendo, olha, né, foi postado, ou está acontecendo tal, ou sei lá, até mesmo, olha, gente, eu publiquei meu livro agora, se você, né, for um autor independente na Amazon, ou vai ter um lançamento e tal, então você também pode utilizar desse canal para interagir mais com o leitor, né? Sim, com certeza. É bem legal. Ainda sobre interação, dica número 3, interação com outros autores. E eu sei que essa dica ela pode ser um pouco mais complicada porque precisa dedicar mais tempo. Mas, se você gosta que as pessoas leiam e interajam com seu livro, a dica é retribuir. Tanto para os leitores quanto para os autores. Né? É um complemento da outra dica, inclusive. Eu aconselho a buscar histórias similares à sua, ler, dar estrelas, fazer comentários e indicar livros que você considere bons aos seus leitores. Para criar, assim, uma rede funcional, mas sem cobrança. Né? O legal é você Uhum. participar do trabalho de outras pessoas sem buscar nada em troca. Porque a reciprocidade, ela vem de acordo com o que você dá. Né? E isso se torna positivo, Uhum. inclusive para os leitores. Né? Aquele negócio, quanto mais você interage com eles, mais eles vão interagir com você. Né? Quanto mais você... Se eles verem que o livro é legal e que você está ali, eles vão acabar indicando o seu livro também. Né? De uma forma voluntária, né? Não uma cobrança. Então, tipo assim, não vou lá ler a Mila e indicar o livro dela porque eu quero que ela indique o meu livro. Mas ela acaba sendo recíproco, porque assim, poxa, a Mila tá vendo a Simone todo dia, né? A Simone passou a ser uma leitora da Mila, né? E daqui a pouco eu quero conhecer também a obra da Simone. E aí eu gosto da obra da Simone, e aí eu vou lá e faço o quê? Indico também, porque, poxa, ela sempre me indica, então eu também vou indicar ela. Uhum. Né? Então tem essa reciprocidade, né? Quando você age dessa forma, né? Agora precisa de tempo. Não, sim, precisa de tempo. A gente deu até uma discutida um pouco nessa terceira questão, que é a interação dos autores. Às vezes a gente fica muito ocupado para ler outras coisas, mas eu acredito que a partir do momento que você escreve qualquer coisa, você tem que entender quem é que está escrevendo parecido com você. Porque você não é o Alecrim Dourado que está escrevendo sozinho sobre aquilo ali, entendeu? Tem várias outras pessoas escrevendo nesse contexto e você tem que ir atrás, você tem que saber o que, é que os leitores estão achando, você tem que saber o que está em alta, você tem que... E ajuda até você a não cometer os mesmos erros também. Você vai aprendendo com a experiência de outras pessoas também. E eu acho que é bem legal essa questão do... Embora seja meio complicada, a questão do coleguismo, porque a gente passa tanto tempo sozinho escrevendo e a gente tem que divulgar, a gente tem que fazer o marketing, a gente tem que fazer tanta coisa para a nossa carreira que a gente acaba esquecendo que tem outras pessoas também lutando enfim, para ter o seu lugar no mercado. É bem complicada essa questão, mas eu acho interessante esse Não, tipo de interação, de você saber, divulgar e ajudar, eu acho legal. e olha só como isso atinge os nossos leitores também. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, o meu e o teu. Tá? Nós escrevemos o mesmo Uhum. gênero, né? Apesar de que você mistura umas coisas aí, mas assim, né? Os nomes Sim, a nosso público é basicamente o mesmo, Então, assim, tem uma né? boa parcela das pessoas que são leitoras da Simone que também são leitoras da Mila. E agora vamos supor que existe uma parcela que é muito fã da Mila e está passando a conhecer a Simone agora. Se a Simone vai lá e Uhum. indica um livro da Mila, aquele leitor diz assim, opa, olha só, é a minha autora preferida que ela está indicando.
E o que ela escreve? Então, eu quero conhecer mais dela. Né? E aí você aproxima também o leitor, né? Um leitor que já estava próximo, mas não estava tão próximo de você. E por causa de uma indicação que a pessoa gosta, porque assim, é muita paixão nesse meio, né? O leitor, quando ele gosta do autor, ele segue o autor, ele se apaixona pelo autor. E aí você tem que falar mal do autor, entendeu? Porque ele sai na defesa dele. Né? Então, e da mesma forma que ele gosta que fale mal do autor que ele adora, ele gosta que fale bem também. Não, com certeza. E a gente tem que parar também dessa coisa de achar que tem essa competitividade, entendeu? Tipo, o pessoal que lê a Mila necessariamente não pode ler a Simone. Eu acho que isso não existe, até porque o leitor ele não lê um livro de uma vez só. Se eu posto segunda, quarta e sexta, com certeza os meus leitores estão lendo outras coisas nesse intervalo. E que provavelmente não são minhas. Então, tomara que tenham o mesmo, porque aí eles continuam lendo você bastante. Tem espaço para todo mundo, então não tem isso de competir, eu vou concorrer para ver quem tem mais leitores, quem não sei o que, isso não existe. Então é uma bobagem. Então claro tá liberado divulgar o colega. Claro que enquanto autor você precisa estudar e ver quem tá se sobressaindo nesse meio, entendeu? Inclusive para se espelhar, para ver o seguinte, assim, o que a Mila faz que é tão bacana que eu posso fazer também? Entendeu? Isso não é feio. Exato. Isso não é feio. Entendeu? Então, tipo assim, olha só quantas dicas a gente está dando aqui. Entendeu? Uma boa parte dessas dicas a própria Mila, entendeu? Eu já fiz, a Mila faz ainda hoje, porque ela, né, tem uma presença mais constante no Wattpad. Então, assim, se dá certo para ela, vamos tentar aqui. Pode ser que não dê certo para mim. Como eu falei, cada autor é um autor e tem um perfil. Entendeu? Mas se der certo, são as minhas características que estão impregnadas ali naquela ação. Né? E é muito bacana. Certeza. Vamos lá, deixa eu ver qual é a próxima dica. Divulgação. Vamos continuar aqui um pouco nesse tema mesmo. A quarta dica. Não pense que publicando lá no Wattpad, e porque a história é gratuita, ela vai se destacar sozinha. Né? É importante que faça um trabalho de divulgação em mídias sociais, que você busque leitores, grupos e comunidades de pessoas que curtem o gênero que você escreve para eles, né? E que tenham acesso a esse conteúdo. Você precisa dedicar uma parcela do seu tempo, entendeu? Para divulgar a sua obra, independente dela estar sendo publicada gratuitamente ou não. Né? Algumas vezes a gente vê autores pecando justamente nisso. Não, se eu estou vendendo, eu vou divulgar, mas eu estou dando de graça, então eu não vou divulgar. Você tem que pensar em qual é o seu objetivo em estar lá no Wattpad. Né? E eu ainda digo mais, não importa quantas leituras você tenha, não importa se o seu livro está indo bem ou se o seu livro não está indo bem, você tem que divulgar do mesmo jeito. Se você perceber, as pessoas que mais divulgam são aquelas que têm mais leituras. E é justamente por causa disso, porque a pessoa está lá ralando todo dia nos grupos. Uma coisa que a gente discutiu também é você procurar qual é o seu público. Se você está escrevendo um livro de terror, um livro de suspense, ou um livro erótico, ou um livro de qualquer que for o seu gênero, você tem que saber qual é o público que você está oferecendo. E aí, a partir do momento que você compreende qual é o seu público, você vai atrás do seu público, você vai saber onde é que ele está. Então, sabendo onde ele está, aí sim você começa o processo de divulgação. Porque não adianta, por exemplo, tentar tentar fazer com que pessoas que adoram romances e que se interessam mais por romance leiam terror. Isso pode acontecer. Não, uma coisa não desmerece a outra, mas aí o esforço é muito tipo, maior. não vai. Exatamente. Entendeu? É bom você procurar onde estão as pessoas que leem o que você está escrevendo. E aí rola toda aquela pesquisa, rola todo. Participar de obra. Né? Todo autor tem que ser um pouquinho marqueteiro. Tem que fazer todo aquele processo mesmo de saber e de alcançar o público. É meio complicado, mas vale a pena fazer uma pesquisa. São as tarefas, né? São as tarefas de ser um escritor, porque a obra, infelizmente, não se vende sozinha. Exatamente. Nenhuma obra se vende sozinha. Nenhuma. Nenhuma. Não importa se você Deixa pra lá, já ia falar um palavrão.
ou é muito trabalho, muita labuta, né? Você se Uhum. dedica muito, ou você gasta muito, investe muito. É, Aí eu tô falando, é. a labuta também é um investimento, mas eu tô falando de investimento financeiro, né? Claro, se Sim, você tiver sim. a condição de equilibrar, eu tenho um pouquinho de investimento, um pouquinho nisso, você vai ver que o teu trabalho vai facilitando. Mas assim, o que a gente tem de experiência hoje no mercado, né? E a gente aqui está falando, né, para autores muito mais novos, né, que estão chegando agora, e não só para quem está chegando agora, na verdade, mas assim, né, para quem as dicas ou pelo menos não organizou elas, né, na cabeça para dizer, né, para dizer, Sim. ó, é isso daqui, isso Uhum. aqui não pode faltar no meu dia a dia, é muita labuta, gente. A profissão de escritor é todo dia, 24 horas, né? Você dorme pensando na história, você acorda para escrever, aí você tem que Tem fazer, férias, não. Tem você feriado, não tem sozinho, então assim, você tem que fazer os seus cards para postar, tem que atualizar as redes sociais, tem que falar com o leitor, né? É trampo, mas também é muita divertido, coisa. né? É, tem que gostar muito. Que não é só escrever, né? Não, não. Dica número 5. Faça desafios de leituras. Que tal desafiar os seus leitores com capítulos extras quando seu livro atingir, por exemplo, 1000 leituras? Proponha esse tipo de brincadeira, porque quando o pessoal está muito enganjado no seu livro, eles irão indicar ele, né? Novamente, a gente dando dicas aqui para contribuir com a divulgação do livro, né? Se você faz brincadeiras com seu leitor, né? Se você é criativo, né? Na interação com ele, ajudando a divulgar o seu livro, se divertindo com você. Então, assim, poxa, se você for um capítulo ali que está todo mundo querendo outro capítulo, né? E você são dele, né? Adianta dizer, gente, eu vou postar esse em tanto se a gente alcançar tantas leituras. Assim que a gente alcançar, se for hoje, se for daqui a 1 hora, eu vou postar ele. O que eles vão fazer? Eles vão sair dos, né, de para poder ter o capítulo novo, né? Antes. Sobre essa dica, eu acho bem legal. No entanto, tem que, tem que rolar uma coisa meio possível. Tem gente que acaba fazendo, tipo, comente, sem comentários, 200 mil curtidas e não sei quantos compartilhamentos e tal. Aí, tipo, uma coisa impossível de acontecer, sabe? Eu já vi, eu andei vendo umas coisas meio assim também. E, gente, não dá certo, não adianta você pedir que seja algo impossível. Você tem que pedir uma coisa que seja até fácil, principalmente no começo. Uhum. Quando você começa assim, olha, se tiver 10 curtidas, vai ter tal coisa. Aí já começa aquela empolgação, nossa, é muito fácil, vai liberar fácil. E aí você vai aumentando gradativamente, até porque a quantidade de leitor, a partir daquela divulgação, vai aumentando. Então é importante fazer devagarzinho, tá? Passo a passo, não faça uma coisa impossível, que também isso cansa. Se você também pedir todo dia, toda hora, é um saco, na verdade. Você só faz desgastar o seu leitor. Então, de vez em quando é legal. Equilibrar, né? Tem que ter bom senso, Sim, tem que sim. equilibrar. Você tem que, tipo assim, tô precisando de um app agora, então eu vou fazer isso daqui. Tá, enquanto isso eu vou contar a minha experiência na plataforma que alguém pediu aí para contar. Então, quando eu comecei no Notepad, foi em 2013. Aquilo ali era só mato, minha gente, juro. Gente, a Simone tá desesperada. Enfim, aquilo ali era só mato, assim, literalmente. Na verdade, quando eu comecei a postar, um monte de gente não. Um monte de autor, um monte de escritor e pessoas na área não concordavam em você colocar o seu livro de graça. Então, foi bem complicado fazer com que as pessoas perdessem o preconceito, porque a partir do momento que você posta o seu livro de graça, antes se tinha a ideia de que você desvaloriza o livro. Hoje isso já mudou pra caramba, porque os resultados positivos, as vantagens que vieram disso foram muitas. Então,
Para o pessoal parar de ter preconceito com quem postava no Wattpad demorou pra caramba. E aí, de repente, acho que lá para 2015, todo mundo, sério, todo autor que eu conhecia. Oi! Voltamos. Não sei o que aconteceu, eu estava te ouvindo daqui, mas vocês não conseguiam me ouvir, né? Eu fiquei sem áudio. Foi, do nada você ficou muda, ficou cortando muito. Eu achei que fosse a minha internet, que a minha internet é horrível. Mas no final das contas não era. Não, acho que foi aqui mesmo. Mas o engraçado é que eu estava te ouvindo. E eu fiquei respondendo aqui. A menina fez uma pergunta, eu comecei a responder. Eu não sabia o que falar, não sabia. Eu tô com a minha fila aqui das 10 dicas, mas sei lá, né? Vamos lá então. Vamos pra quinta, né? A gente estava falando de fazer desafios, né? Mas, assim, de ter um equilíbrio, um bom senso. Ah, sim, foi. A gente tem desafios que as pessoas consigam visualizar que elas têm possibilidade de alcançar. Se for um desafio surreal, eu não vou me esforçar, porque eu sei que não vai acontecer, ou então que vai demorar muito e aí não vai valer a pena. Isso. Quer falar mais alguma coisa sobre isso ou podemos ir para a sexta dica? Não, vamos para a sexta já. Sexta dica. Essa é tensa. Aceite críticas. Tenha em mente que o Wattpad é uma ferramenta que proporciona um feedback quase que instantâneo sobre o que você escreve. Por mais que você tenha certeza de que o seu livro é incrível, não há como agradar todo mundo. Se um leitor deixar algum comentário criticando algum trecho ou até mesmo a obra inteira, seja respeitoso. Aceite e responda de forma educada. Não se queime por pouco. Se for uma crítica construtiva, aceite-a e tente usá-la a seu favor. Né? Então, assim, novamente a gente vai falar de equilíbrio e bom senso. E nessa hora é muito tenso mesmo, principalmente quando a gente não está acostumado, quando é a primeira crítica, né? A gente sabe que, assim, palavras, às vezes, elas são... As pessoas não conseguem se expressar tanto, então acaba parecendo que a pessoa está vindo te dar, né? Tipo assim, nossa, não tinha nada de bom, como ela está sendo tão cruel, etc e tal. Então, assim, você precisa ler a crítica, não responder, né? Minha sugestão é essa: leia, não responda, respire um pouco. Quando você tiver, né, mais calmo, aí leia de novo, porque você já vai ter uma outra impressão sobre ela, e aí você vai conseguir analisar e dizer o seguinte, assim, ó, não, essa crítica é uma crítica construtiva, que tem coisas que realmente é verdade, né, e eu não consegui enxergar dessa forma, mas vai me ajudar a melhorar. E você, inclusive, pode responder dessa forma, né? Olha, obrigada pela crítica, eu vou tentar melhorar no próximo, né? Vou absorver isso, com certeza vai me ajudar e tal, né? E se for algo assim que aí não vale a pena responder mesmo, aí você não responde, tá? Melhor é ignorar, mas assim, olha, não... Porque não adianta você ficar discutindo com o leitor, não adianta você... Se ele tem uma crítica dessa natureza, não adianta você chegar lá e dizer, não, olha, não concordo contigo porque eu fiz desse jeito, porque eu fiz daquele jeito. Você pode não concordar, essa é a crítica dele e você tem a sua visão. Você tem que conseguir absorver o que é bom para você poder aplicar na sua escrita e na sua vida. E o que não for bom, você desconsidera. Agora, vamos supor que seja uma crítica da qual, tipo, você nem discorda nem concorda, por exemplo, entendeu? Mas você conhece o leitor, ou você sabe que assim, olha, vale a pena ter um diálogo. Aí você pode ter, você pode ir lá e pode justificar. Eu estava dizendo que eu sofri uma crítica no meu livro, porque eu escrevi sobre o tráfico de mulheres. Né? Então, a minha protagonista, ela sofreu violências, assim, que você diz assim, isso existe realmente? Porque ela nasceu dentro do tráfico de mulheres. E aí ela chorava, em várias situações ela chorava. E aí uma pessoa chegou lá e falou assim pra mim, ai, que mulher chata e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela só chora e tal. Meu Deus, ela estava chorando quando ela estava apanhando, ela estava chorando quando ela estava, entendeu? Em situações que eu choraria. Aí eu olhei a crítica, foi bem lá no início, né? Eu olhei e falei assim, olha, eu vou ler novamente até para ver se eu exagerei. Entendeu? Aí eu reli o livro para saber se eu tinha exagerado. Eu falei, não, é bem assim mesmo que eu quero ela. Né? Porque a minha protagonista, naqueles momentos, ela precisava passar
no meu ponto de vista de autora, ela precisava passar aquele sentimento. Ninguém iria passar pelaquela situação se naquele momento não chorasse, não sentisse o que ela estava sentindo. Então, assim, mas aí assim, era uma crítica que eu podia conversar com ela a respeito, sabe? Eu expliquei para ela, olha, né, por mais que o livro não tenha uma profundidade sobre o assunto do tráfico de mulheres, ele aborda essa temática, né? Se você for perceber, as cenas da qual você está chamando ela de chata são cenas de violência, né? Da qual, se você se colocar no lugar da protagonista, né, você vai ver que talvez a tua reação seja pior ainda, no sentido, né, de não saber lidar com aquela situação, né, e chorar, e etc, né, e tal. Então foi por isso que nessas cenas ela tem isso, mas assim, aí eu ainda falei no final, olha, mas eu absorvi, né, a tua opinião, eu inclusive li novamente o livro para ver se eu tinha exagerado e tal, e eu vou tomar cuidado em outras escritas, tá? Foi bem no início, assim. Então você tem que saber, sabe? Mas a dica mesmo aqui é o seguinte, é você não responder na hora da crítica. Porque na hora da crítica você está com a emoção à flor da pele, né? Você não consegue diferenciar se dá para absorver, se é construtiva, se não é. Então, espera um pouquinho, lê de novo e aí você toma a sua decisão. E aí, Mila? Sim, o meu histórico com crítica é um histórico bem longo, longo e árduo. Eu lembro que quando eu comecei, que eu comecei realmente a ouvir as primeiras críticas, eu chorava. Nossa, qualquer besteirinha que escrevesse, seu personagem é feio, eu já estava chorando. Mas assim, a crítica, ele vai muito de quem critica e muito da sua segurança também como autora, tá? Tem essas duas vertentes. No começo, não adianta eu dizer para uma pessoa que está começando agora, para ela que ela tem que estar preparada para receber críticas, porque ela não vai estar. Você só vai se preparar para receber crítica quando você for bastante criticada. E aí você vai chorar, você vai sofrer, você vai refletir sobre aquilo. E aí, depois de você escrever o seu 10º livro, talvez você consiga encarar isso de uma forma melhor. Não, mas é sério, Simone, porque a gente tem que parar de dizer que a pessoa tem que estar preparada de um dia para o outro e não vai estar. É um processo, você não vai estar preparado. Se você postar o seu livro agora, você está começando agora e você tem certas inseguranças com a sua escrita, com o seu livro e tal. É muito difícil, não é fácil. Por isso que eu acho o seu conselho muito bom. Não responde na hora. Isso já é a primeira coisa que você tem que fazer. Não responda na hora, porque realmente tem críticas que não vale a pena. E vamos combinar, uma grande maioria das críticas são bem, sei lá, é difícil, é difícil. Não constrói nada e aí não te ajuda em nada e e aí faz mais parte da pessoa que falou. Mas toda crítica, ela tem um ponto que você tem, por mais ruim que ela seja, ela tem um ponto que você vai ter um aprendizado daquilo ali. Entendeu? Você entender que nem todo mundo vai gostar do seu livro é importante, mas uma crítica, você não necessariamente precisa concordar com a pessoa. Como a Simone fez, ela leu e ela decidiu que era daquele jeito que ela queria o livro. Isso você vai conseguir com a experiência. Quando você escrever o seu 5º livro, 6º, 7º, 10º, 20º livro, vai chegar um momento que você vai começar a ter segurança com o que você escreve. Você vai se apaixonar pelas coisas que você escreve e você vai ganhando certa convicção. Mas não é uma convicção, orgulho, aquela coisa assim, eu sou o máximo, eu sou foda e ninguém é melhor do que eu. Não. É uma convicção que é diferente. Por quê? Porque, primeiro, você vai ter experiência, você vai ter pesquisado muito, você vai ter... enfim, você já vai ter uma bagagem que vai fazer com que você tenha segurança, entendeu? Então é uma coisa que é processual. Não adianta se desesperar. Acho que a dica primordial é essa, não se desespere. Calma, toma um cafezinho e começa tudo de novo. Justamente para entender que as pessoas não estão preparadas e que é difícil, né? Acho que a gente nunca está preparado. Porque a tua expectativa é que as pessoas venham elogiar, né? E aí, Exatamente.
Então você não está preparado. Então por isso que eu fiz questão de botar essa dica aqui, porque é algo que acontece na vida real. No campo de batalha, né? A gente diz assim, que no campo de batalha é algo que acontece na vida real. É. Então, Então, assim, espera. já sabendo Tá, que nossa, a tá gente nunca cortando. está preparado para receber, sabendo que as pessoas não, né? A gente não está preparada para esse tipo de crítica e, e sabendo que é real, que acontecem, né? E que é bem, e que é coisa do autor, foi que eu coloquei assim: quando você receber uma crítica, independente de qual for ela, você respira, para um pouquinho, sai, né? Alivia sua mente, depois você volta, ouve e aí você toma a decisão do que fazer. O melhor conselho que eu posso dar. Sim. Né? E aí você Outra equilibra. coisa, a tua experiência vai chegar num ponto que você vai escrever coisas que você vai saber quais são as críticas que você vai receber. E aí você vai pesar se aquilo ali que você está escrevendo vale a pena para você continuar, mesmo sabendo que você vai receber aquela crítica, ou não. E aí, se você acha que não vai valer a pena, aí você tira, até porque não é uma coisa pelo qual você vai lutar. Mas se você acreditar naquilo ali que você está escrevendo e que mesmo que você receba essa crítica, você acredita que é aquilo que tem que escrever, então escreve e o resto depois você vai para terapia e resolve. Muito bom. Dica número 7, Mila. Olha essa dica legal, hein? Termine seus capítulos com um gancho. Ganchos são estratégias usadas para prender o leitor ao final de cada capítulo. Deixar um conflito não resolvido, encerrar uma situação tensa, onde o protagonista está em perigo ou com um dilema muito importante. É assim, a melhor dica para prender o leitor para o próximo capítulo. Né? Como no Wattpad possibilita postar capítulos como se fosse um seriado, e as pessoas hoje estão apaixonadas por séries, né, com uma frequência da sua escolha, porque você vai determinar, né, quando que você vai postar e vai comunicar isso para os seus leitores, você pode usar e abusar dos ganchos para manter o leitor vidrado no seu livro do começo ao fim. Né? Então você... E aí, uma outra dica puxando essa é o seguinte: o teu livro, ele pode ter, vamos supor, vou chutar aqui, tá? Vamos supor que o livro tem 20 capítulos, né? Você pode ler os capítulos e não necessariamente o que você posta no Wattpad está nessa ordem, entendeu? Quando você for, por exemplo, depois lapidar o seu trabalho para publicar ele de forma independente ou para mandar para uma editora, você reorganiza os seus capítulos novamente, entendeu? Mas no Wattpad, fecha aquele capítulo, aquilo que você está dando para o teu leitor ler, com um gancho para que ele possa ficar vidrado e esperando o próximo capítulo. Né? Tenha sempre isso planejado em mente. Sim, no Wattpad é uma plataforma, com certeza. No Wattpad é uma plataforma que você escreve de um jeito diferente de que quando você escreve com a finalidade de ser um livro físico, tá? Os capítulos eles podem ser maiores e é interessante que eles sejam, até porque quando você pega um capítulo ali, tipo, você espera uma vez por semana, você espera a semana inteira e o autor te dá um capítulo de 2 parágrafos, aí não rola, não vai rolar. Então, é legal você colocar mais informações, coloca mais coisas interessantes, tá? Também não enrola, também não é legal encher muita linguiça, mas é interessante fazer capítulos maiores e o gancho é fundamental para manter o interesse dos leitores. Não tem como. Tem gente que desiste já no primeiro capítulo, se o primeiro do capítulo não tiver um gancho bom. Então, o que eu faço é tentar. Na verdade, eu tento fazer isso com todos os capítulos, mas para mim, o primeiro capítulo, ele é muito importante. Assim, eu faço o possível para deixar todo mundo amarrado logo no começo, sabe? Mas é uma boa dica. Oi. Estou aqui. Desculpa, a internet aqui de casa tá muito ruim, mas a gente, assim, caiu, a gente vai entrar de novo até terminar toda a live, tá? Então, mantenham-se aí com a gente. Então, assim, voltando então. Eu ia falar...
Sobre a oitava, né? Ganchos, né? A gente estava falando... Foi, a gente... E a gente estava falando da importância de você prender o seu leitor. Ah, não, eu ia dizer o seguinte. Eu estava falando o seguinte, que a tua dica, nesse teu comentário, de prender o leitor no primeiro capítulo é fundamental. Porque muita gente vai lá ler só, tipo assim, eu vou começar a ler a história. Né? Assim, olha, eu vou ler um pouquinho aqui. Se eu gostar, eu acompanho. Se eu não gostar, eu saio fora e vou procurar outra história. Então, assim, da mesma forma que quando você manda um livro para a editora, você precisa aprender o editor no primeiro capítulo. No Wattpad você também precisa aprender no primeiro capítulo. E a gente precisa, eu me coloco também nessa situação, nós autores precisamos aprender a fazer primeiros capítulos matadores. Bons. Geralmente a gente começa o primeiro capítulo meio morno. Né? Gente, pelo amor de Deus, não comecem a sua história falando meu nome é fulana, eu tenho 20 anos, o meu cabelo é castanho, os meus olhos... Gente, não. Refaçam. Não façam isso, não façam isso. Escrevam outra coisa. Tem coisas que você não precisa escrever no primeiro capítulo. Ultimamente, eu tenho feito muito isso. Às vezes, nem característica física eu coloco. Eu deixo por conta da imaginação da pessoa, às vezes eu nem coloco, para vocês terem ideia. Tem vários personagens meus que tem pessoas que nem sabem como eles são. Você que nunca diz qual é a cidade? Sou eu mesma. Nunca digo qual que é a cidade. É bem difícil. Salvo algumas exceçõezinhas que eu realmente tive que colocar, a maioria dos meus livros não são ambientalizados. Não coloco. É só. Então vamos lá, gente. Dica número 8. Olha só. Faça uma revisão. E eu não estou falando aqui de revisão profissional, tá? Mas não caiam no erro de que porque eu estou postando gratuitamente, porque eu estou postando no Wattpad, eu não preciso revisar o meu material. Todo texto que você for publicar, você precisa revisar. E aí, na outra live, na live de terça-feira, que eu fiz com a Bia Carvalho aqui, revisora da Qualis, né? Uma das revisoras da Qualis, a gente deu essa dica, né? Leia o texto em voz alta, que ele te ajuda a pegar alguns erros e tal, e revisem. Olha só, eu sou editora da Qualis. E eu, de vez em quando, vou lá no Wattpad. Ver quais são as histórias que tem lá, se tem alguém que está se sobressaindo, entendeu? Eu já publiquei, gente, do Wattpad. A Nana Simons foi uma menina que eu achei lá no Wattpad. Ela não tinha publicado nenhum livro antes, entendeu? Fui lá, ela tá bombando no Wattpad, entendeu? Ela divulgava bastante, as leitoras dela divulgavam bastante. Eu li o livro e tal, e falei, olha, ela tem potencial. Então, assim, tudo que você faz na sua carreira é importante. E o autor, a escrita é muito importante. Então, assim, tome cuidado com a revisão. E eu não estou falando aqui, não, assim, sabe, de pagar uma revisão para botar no Wattpad. Mas para você, enquanto autor, se preocupar que você precisa aprender a revisar o seu livro. Sabe? Você não pode esperar só do revisor. Né? E para você ter esse cuidado. Porque se você absorver isso, você vai prestar atenção nisso e aos poucos você vai aprendendo também. Porque a gente erra, eu erro. Entendeu? Vira e mexe, eu mando para a revisora, olha, revisa isso aqui para mim e tal. Eu mesmo, entendeu? Estou acostumada já a escrever um pouco mais. Então, assim, mas a gente aprende, sabe? Aí, assim, eu vi esse erro aqui. Aí depois eu nunca mais cometo aquele erro ali. Né? Na verdade, eu tenho uma teoria do que o primeiro livro que você escreve, você dá depois de 5 anos, você vai achar ele uma merda. Então, quanto mais você lê ele, você revisar ele, mais você vai achar ele uma porcaria. Porque você mudou. A sua escrita muda muito. Então, se você está começando agora, a minha ideia, a minha sugestão é que você peça ajuda a alguém, uma outra opinião, e que você tenha pelo menos uma ou duas leitoras betas que vão olhar para você e digam assim, amiga, para. Ou então, amiga, estuda um pouco mais sobre isso aqui. Sabe? Pessoas sinceras que vão falar com você de boa, que vão, sabe, que não vão lhe ofender, nem vão falar pelo teu mal. Mas pessoas que realmente querem
sua evolução, porque todo mundo é capaz. Eu já vi gente, o que eu vi de gente que escrevia ruim pra caramba e agora detona. É muita gente, é muita gente. Então, assim, se perdoe primeiro. A pessoa tem que se perdoar, né? A pessoa tem que ter aquela humildade de dizer, é meu primeiro livro, eu preciso de uma outra opinião, eu não eu vou me desenvolver, eu vou evoluir, eu vou escrever 5, 6, 7 livros. Se é uma coisa que você ama fazer, que você quer fazer, então se dedica, vai estudar a língua portuguesa, vai, ó, sabe uma coisa que é a primeira revisão que você faz num texto seu, que você recebe o feedback, isso te ensina num nível que você não tem noção. Então, eu acho que, na minha opinião, você, mesmo que você precise pagar uma primeira revisão no seu livro, eu acho que faz toda a diferença mesmo, assim, dos pontos que você precisa corrigir ou que você precisa estudar mais. Eu acho bem legal. Ó, eu vou dar um exemplo meu, tá? Então, assim, quando escrevi meu primeiro livro de romance, eu já havia escrito aproximadamente uns 40 livros técnicos, né? Eu vim dessa área. Mas era uma escrita totalmente diferente. E eu, naquela época, tinha o sonho de escrever um romance. Mas eu não me achava capaz. Olha só. Entendeu? Como vários autores que a gente conhece hoje, que estão iniciando, também têm essas inseguranças. Né? Eu dizia, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí eu protelava, né? Não vou. Mas, cara, eu queria escrever tanto. Eu ficava nesse ciclo. Né? Até que o meu esposo falou, bem isso, Simone, senta e escreve. Senta e escreve, entendeu? Não importa o que você vai escrever. Se tiver que apagar, entendeu? Se não servir para nada, só senta e escreve. E eu fiz justamente isso. Eu sentei, abri aquela telinha branca do Word, entendeu? E comecei a escrever. Despretensiosamente. Eu não pensava em publicar, eu não pensava em nada, eu só pensava em realizar um sonho que eu queria escrever, um romance há muito tempo, e eu não achava que não tinha condições de escrever. E aí aquilo foi tomando corpo, né? Fui escrevendo, capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos e 4. O que eu fiz? Eu já tinha, eu nunca tinha escrito um livro, eu tinha várias inseguranças e tive que passar por vários desafios, como todo autor iniciante, mas eu tinha uma experiência já, porque eu já vinha de uma editora e eu já tinha escrito os livros técnicos. Né? Aí eu fiz assim, foi tomando corpo, eu falei, vou mandar para algumas colegas. Para elas me dizerem o que estão achando, porque a minha visão da coisa era muito apaixonada, eu estava conseguindo realizar meu sonho, eu estava conseguindo escrever. Então eu falei assim, vou mandar para meus amigos. Aí eu mandei um capítulo, aí elas, me manda outro. Aí eu mandei, quero outro e tal. E aí assim, mais um, já escrevi esse outro e tal. E aí eu comecei, elas estão querendo mesmo e tal, entendeu? Então, tá bom, eu perguntava para elas, né? E não, tá ótimo e tal. Até que uma delas me falou assim, olha, por que tu não... Eu já conhecia a plataforma do Wattpad, já acompanhava a Mila, na época, né? E ela falou, por que tu não publica lá no Wattpad, já que tu não, né, não tens uma pretensão de publicar profissionalmente e tal. Publica lá para as pessoas lerem. O Wattpad tinha acabado de surgir, né, Mila? O Wattpad. Eu até costumo comentar, né, contigo sempre, né? Que na nossa época, fazer 100 mil leituras no Wattpad era fazer 1 milhão hoje. Porque tinham poucas pessoas no Wattpad. Ele tinha chegado, né? E você alcançou essa meta, eu alcancei essa meta, né? Então, assim, era a mesma coisa que fazer 1 milhão hoje, né? Fazer 100 mil naquela época. E eu fui lá e publiquei. Fui publicando ele lá no Wattpad, foi disso, assim, ó. Foi de um feedback das leitoras dizendo para mim que, nossa, mãe, não é da tua cabeça que o livro é maravilhoso. Ele é bem legal mesmo. A gente está gostando desse tema, a gente está gostando dessa história. Investe nisso. Então, é muito importante, né? Isso, além de estimular, te dá visões de terceiros que você pode considerar não ser a sua visão apaixonada do processo. Sim, sim. Com certeza. Então, é isso. Revisem o livro. Entendeu? Sim. Revisem o livro. Por favor. Até porque se você colocar um livro que ele não tá tão legal, ele tem muito erro de gramatical, enfim, você acaba sendo queimada na primeira chance. E aí você acaba desistindo da carreira. Entendeu? Você diz, não vai dar certo, eu não sou boa nisso, e aí é complicado, mas enfim. Dica número 9, Mila. Vamos.
deixe a história bem adiantada antes de começar a postar. Lembra que a gente falou do compromisso lá na primeira dica? Lembra que a gente falou do compromisso? Tchau, Então, Simone! a gente vai retornar ele aqui. Imprevistos acontecem e todos nós sabemos disso. Não contem com a sorte de que você conseguirá postar seu livro em tempo real, porque isso pode prejudicar o seu cronograma. E se você tiver em mente que o compromisso é realmente importante nessa caminhada, você escreva alguns capítulos a mais, para quando você começar a postar, você sempre já ter capítulos aguardando para que você À frente. né? Não precisa terminar o livro inteiro, né? Mas que você consiga adiantar ele um pouco antes de iniciar esse processo de publicação no Wattpad, para que você possa se sentir mais confortável também, né? O dia que você tiver um imprevisto, né, que tiver uma situação que realmente acontece com todo mundo, entendeu? Você vai estar mais tranquila, você vai dizer, olha, não vou precisar aqui romper esse compromisso que eu tenho aqui com o leitor, né? Então, essa é a dica, assim. Quando começa a postar, depois que você já tiver um número X de capítulos. E isso é bacana para uma outra situação. Ó. Eu estava falando agora com vocês sobre essa dica e me lembrei. Muitos autores publicam o livro independente na Amazon. Uma dica de venda, não é nem de Wattpad, mas é de venda, é você terminar o livro e publicar na Amazon, caso você publicar independente, antes de terminar a publicação no Wattpad. Por quê? Porque você está com engajamento bom no Wattpad, com um número de leitores bons que querem saber como vai terminar esse livro, qual é o próximo capítulo. Se você publica ele, né, vai para vender ele, né, numa plataforma como a Amazon, por exemplo, independente, você vai anunciar lá no Wattpad que você, para quem quiser, ó, gente, eu vou continuem, tá, gente? Continue, não deixem de postar, pelo amor. Mesmo você publicando lá na Amazon, estando vendendo ele, você se comprometeu com os seus leitores, assim, publique até o final, mas você vai lá e avisa os seus leitores, assim, gente, acabei de publicar. Então, assim, quem tiver condições, quem quiser já saber da história, pode já adquirir ele, que está completo lá na Amazon, etc e tal, mas eu vou continuar publicando aqui para quem não puder ter essa condição, entendeu? Então, assim, duas dicas numa só, sabe? Mas é bem legal isso. Né? Então, Tava se escondendo, Mila? Eu estava me escondendo porque eu sou uma criatura que sempre acontece coisas comigo que a porcaria da história sempre chega no capítulo que eu estou escrevendo, Simone. Não adianta o quão avançado eu esteja. Eu posso ter 20 capítulos na frente, eu juro. Os 20 capítulos vão embora e o 11º simplesmente se perde, assim, no ar. Eu não sei o que acontece comigo, não. Mas dessa vez foi o corona, foi a quarentena. A quarentena me desregulou total. Eu estava 10 capítulos à frente quando eu comecei a postar. Então, na minha cabeça, se eu posto segunda, quarta e sexta, eu tenho algumas semanas pela frente para fazer o 11º capítulo. Enfim, deu errado. Mas é muito importante, gente, até porque não façam como eu faço, escrever um capítulo no dia e postar no mesmo dia. Eu fiz isso com todas as minhas histórias, porque isso sempre acontece comigo. E você fica num estado de ansiedade muito grande. Eu não desejo isso para ninguém, não desejo não. É muito mais difícil. Acontece. A dica é para que você consiga se planejar e ser mais tranquilo esse processo. Né? E principalmente para que você possa manter esse compromisso com os leitores. Né? Tem uma pessoa iludida aqui achando que o meu livro está adiantado. Ela fala que está adiantado. Tá bom, eu falo para você, está adiantado. Continua. Ai, gente, está muito bacana essa live. Então, assim, ó, a gente sabe que eu muitas vezes não consigo fazer todas essas dicas juntas, né? A intenção aqui de dar 10 dicas não é que as pessoas saiam, se conseguir aplicar as 10 dicas, ótimo, né? Mas assim, é você conseguir organizar isso na sua cabeça, você saber que é importante isso, né? Porque vamos supor, a Mila é uma pessoa que não consegue, por mais que ela tente se organizar e ter capítulos à frente, ela sempre acaba vendo que a vida dela, né, leva ela a ter que fazer no mesmo dia, no dia anterior tal.
Mas se ela conseguiu já fazer todas as outras dicas, também já ajudou nesse Sim. processo, né? Mas aí o que é que eu faço? Eu tento manter um compromisso. Ainda que eu precise escrever hoje para postar hoje, eu escrevo, mando para minhas leitoras betas. As minhas leitoras betas veem se está tudo certo, dou uma revisadinha às vezes. E aí, gente, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí eu posto no mesmo dia, assim, fazendo sempre com que não atrase as postagens, entendeu? É compromisso. O que a gente está falando aqui é de compromisso, É. né? Se Uhum. consegue, está cumprindo o compromisso. Agora vai ficar mais fácil e mais leve para você se você tiver condições de adiantar um pouco mais o De seu trabalho. adiantar, com Começar do certeza. isso. Uhum. Dica número 10, a nossa última dica de hoje. Não seja inconveniente implorando para lerem sua história. Por favor. Pessoal, nós temos várias dicas de divulgação, né, de engajamento, de interação, mas vejam que todas elas têm um bom senso e o equilíbrio na Sim. ação, né? Justamente para você não cair nesse erro. Então, assim, por mais que seja importante divulgar o livro, interagir com os leitores e com os autores, não seja chato. E o que é ser chato? Já vou dizer aqui para vocês. Chato é aquela pessoa que fica mandando mensagem privada para várias pessoas pedindo ou implorando para que seu livro seja lido. E a mesma mensagem copiada para várias milhões de pessoas. Aí você faz um post e marca 100 pessoas no Facebook e as 100 pessoas vão ficar putas com vocês. Chato é aquelas pessoas que ficam reclamando que tem livros muito comerciais, que tem milhares de leituras, enquanto o seu não se destaca. Esquece isso, gente. Trabalha no Uhum. seu. E aí vai chegar, entendeu? O momento. Então, assim, você tem que fazer acontecer, entendeu? Você tem que fazer por onde? Você tem que trabalhar a sua carreira, a sua escrita, o seu A marketing, sua sua insistência não divulgação. vai fazer as pessoas se interessarem. É importante dizer isso. Não adianta você insistir, você tem que saber aonde você tem que divulgar. Porque é mais importante a qualidade da tua divulgação do que a quantidade da tua divulgação. Isso mesmo. Então, assim, é, agora vejam bem, assim, a gente separou essas dicas aqui, se vocês verem, a gente falou muito que você precisa divulgar, que você precisa interagir, né? Que você precisa ter um contato direto com os leitores, né? Não, e agora eu deixei essa última dica para o final, entendeu? É a 10ª dica, que é para você poder entender que é necessário fazer tudo aquilo, né? Mas que você não pode ficar implorando para o seu leitor e para as pessoas que lerem o teu livro, que o teu livro é bom. Entendeu? Eu fiz até um vídeo, acho que está nas minhas redes sociais, se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar ele, falando um pouquinho, não diretamente sobre esse assunto, né, mas falando justamente que é o seguinte, que é uma escolha do seu leitor ler o seu livro ou não. Não é uma escolha sua, é do leitor. Agora, é uma obrigação sua falar do seu livro para que ele possa ser convencido ou não a ler a sua obra. O que é que vai convencer? Não é você. O que vai convencer é a tua sinopse, que tem que ser bem preparada. É a tua capa, que tem que estar chamativa. É a maneira que tu vai colocar aquela postagem lá, que vai... Poxa, caraca, eu tenho que ler esse livro. São Entendeu? os Não é... ganchos, tá? De capítulo a capítulo. É o primeiro capítulo, aquele que a gente diz que precisa ser matador, que precisa É prender a muito. história bem escrita, revisada, bonitinha. É É você todos esses interagindo. detalhes, né, que a gente acabou de falar aqui hoje. Uhum. Então, é o conjunto de tudo isso que vai despertar o teu leitor para a leitura. Não é você dizer, Isso. ah, por favor, queria a tua opinião, lê aqui o meu livro. Né? Olha, não é Não dessa forma. adianta. Eu recebo umas 30 solicitações de link. Lê meu livro, por favor. Gente, não dá. Eu não consigo. Não, eu recebo assim, você que é editora e que conhece muito, você pode ler meu livro para me dar uma opinião? Desculpa, eu Não queria ter dá. tempo, entendeu? Mas assim, eu já consigo ler todos os livros que eu gostaria de publicar para poder publicar. Uhum.
Uhum. Entendeu? Mas agora, se ele for atrativo para mim, com certeza eu vou pegar para ler. Com Se ele despertar certeza. minha curiosidade, né? Se ele tiver envolvido, a gente está falando do Wattpad, se ele tá com um bom número de leituras, ou às vezes nem tá com um bom número de leituras, mas tem assim um grupo fiel de leitores que estão divulgando o livro, etc. Se ele despertar algo em mim, eu vou ler, eu vou procurar, saber Sim. quem é o autor, que história é essa, por que as pessoas estão falando dela, entendeu? Eu vou lá nas redes sociais, eu vou ver como ele se comporta, como ele divulga o trabalho dele, e aí são esses detalhes que vão fazer com que desperte a minha curiosidade. E a mesma coisa para o leitor. Sim. Com certeza. Não seja chato. Lembrem-se, pessoas. Deixei essa dica por último. Ótima, Simone. Maravilhosa. Gente, eu quero agradecer todo mundo que esteve aí. A gente teve problema aqui na live, né? Então, foram Ficou meio três partidinho. encerramentos e a gente retornou, mas o pessoal voltou aí, né? Para ver a gente. Então, assim, todo esse conteúdo que a gente vai editar e depois a gente vai postar para vocês terem acesso e poderem ver novamente, se vocês quiserem. Né? Eu vou seguir aí a sugestão da Mila e fazer a relação das dicas para vocês terem também, para quem não conseguiu anotar tudo por causa da internet que cortou, né, um pouquinho. Eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, né? Teve um monte de autora, um monte de amiga, um monte de gente bem legal. Marta, Dani, obrigada por vocês estarem presentes e terem acompanhado aqui a live. Mila, muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito bom, foi muito gostoso. Obrigada a você por me convidar, adorei. A Mila é minha autora, os outros vão ficar com ciúmes, a Mila é minha autora. É que ninguém tá porque ela começou comigo, né? Eu e ela Foi. somos as primeiras autoras da Qualis, né? Depois é que Foi. tempo que eu vim assumir como editora e ela acompanha esse processo todo junto comigo. Se alguém pode dizer, né, se eu trabalho bem ou não trabalho bem, é a Mila. Ela Trabalha assim. acompanha tudo. Mas é isso. Realmente, a gente chegou lá na college quando era só mato. Pelo menos no selo de romances, né? Sim, sim, é porque a Qualis já vem de uma trajetória, para quem não sabe, né? A Qualis vem de uma trajetória já na área do direito de alguns anos. Mas o Sim. selo de romance agora já não é mais tão novo, né? Mas o selo de romance Uhum. começou com a gente. Então, assim, a gente diz que era tudo nessa área específica, né? E foi bem isso. Aham. Foi eu e a Mila lá no início, né? Nós duas. Aí depois Maravilha, ótimas a lembranças. Jana, né? Mas a gente foi os Foi. primeiros. Depois Sabe que aqui na Qualis, a Mila, a Cris gente Valori. numera. Aqui na Qualis a gente numera os livros, né? Para Uhum. estoque, organização, etc e tal. Então, assim, primeiro, o livro 01 é o meu, 02 eu não numero, tem dois, né? Foram Porque dois, tem dois. e o 03 é o seu. É, O Dominado. E deixa que eu era falar, a primeira versão, né? e o Dominado, gente, o Dominado, a segunda edição. Só tem 2 livros na editora que passaram da primeira edição. Dominados e o meu. Uhum. Também porque a gente está Ah, desde o muito início. A gente está mais tempo. Sim. Né? Com certeza a gente vai emplacar daqui a pouquinho outros aí. Mas estamos no Com ranking. certeza. Com certeza. Entendeu? Tá sendo, a Mila está na segunda edição, o meu está na terceira edição e eu estou preparando a Olha, primeira. olha. Mas muito bom. Queria agradecer vocês por terem prestigiado aqui a live. Depois a gente vai fazer o post, que eu já vi que tinham as pessoas que perderam o começo da live. E aí a gente vai fazer um post com cada item das 10 dicas. Posso fazer um comercialzinho? Pode, claro, fica à vontade. Eu estou postando o meu livro, já que a gente está falando de Wattpad, né, gente? Eu estou postando o meu livro no Wattpad, se chama Ele é um Gênio.
É um romance medieval. Eu nunca escrevi romance medieval na minha vida, mas aí eu tô escrevendo agora e eu acho que tá dando certo. Não sei. Vamos lá conferir se tá dando certo. Pode me criticar, pode, enfim. Vai ser bem legal ter vocês por lá. E a gente já está encerrando, mas o pessoal me passou aqui duas questõezinhas. Então, assim, eu vou aproveitar que a gente está nesse bate-papo aqui e em vez da gente responder depois, vamos responder agora. O Tá. Breno, o Breno pediu para conhecer os meus livros. Sim. Mostrei. Breno, esse aqui é o primeiro. Tá? Ele é um livro único, apesar dele fazer parte de uma série, mas assim, ele tem fim. Mas, a pedido das leitoras, eu fiz o segundo. Então, assim, para ler esse, precisa ler esse. Mas esse daqui tem fim, ele não precisa desse. Tá? Então, são esses dois aqui. Minha Pequena Grande Mulher e Para Sempre Minha Pequena. Tanto os meus livros quanto os livros da Mila, os livros de todas as outras autores da Qualis, vocês encontram tanto na Amazon quanto diretamente no site da editora, que é www.qualiseditora.com. Não tem o BR, tá, gente? É só .com. Vocês podem entrar lá e adquirir os nossos livros, se vocês quiserem. Nossos livros estão lá, os meus e os seus. E os nossos, os das autoras da Qualis, que são maravilhosas também. Também, tá vendo lá. A Cristina Guzmão, Mila, perguntou como saber se seu público-alvo está no Wattpad. Depende. Primeiro, você sabe qual é o seu público-alvo. Segundo, onde é que tá essa galera? Onde é que tá? Essa galera tá no Facebook. Se ela não tá no Wattpad, ela tem que estar em algum lugar. Ela tá no Instagram, ela tá no Facebook. Como que você pode fazer com que essa galera te ache? Né? E aí a gente dá um exemplo. Procurar interagir com outros autores que estão escrevendo a mesma coisa que você. Porque esses autores, eles já chamaram. Exatamente, eles já chamaram certas pessoas que estão lendo o que você está escrevendo. Entendeu? Por isso que é bom fazer esse link. Aqui tem uma menina aqui dizendo que escrevo para adolescente. Existe um público de adolescente, sim, no Wattpad, que usa, sim, o Wattpad. Mas e aí, o que está em alta com adolescente no Wattpad? Vai atrás, tem que procurar, amada. Vida de escritor é pesquisa, gente. A gente precisa Pesquisa que acha. Tem um público bem legal a gente precisa de adolescente. Um conteúdo bacana, entendeu? A gente precisa pesquisar onde estão os nossos grupos, a gente precisa conhecer quem é o nosso público, né? Muitas vezes a gente não sabe quem é o nosso público, na maioria das vezes, inclusive, a gente precisa identificar eles. E assim, todas essas dicas, mas é uma preocupação essa, que você não deve se pautar nela diretamente. Se você pegar todas essas dicas que nós demos hoje e você conseguir implantar elas, você já vai estar atingindo o teu público. Sim. Interagir, divulgar nos grupos onde estão, né, vamos supor, no Facebook. Vou dar aqui um exemplo só. Se você for nos grupos do Facebook onde está o teu público, né, e você divulgar lá, você vai estar lendo. Difícil hoje, né, gente? Voltamos mais uma vez. Tá muito ruim aqui. Aí a gente volta. Onde é que eu tava? Eu não lembro. E eu ia falar uma coisa que eu também não tô lembrando, mas era bem legal. Ai, que horror. A gente estava respondendo a Cristina sobre os públicos. Pô. Eu estava falando que assim, que todas as dicas que a gente deu hoje, né, elas levam a você encontrar também o teu público, né? Então assim, quando você vai divulgar nos grupos certos, nas suas redes sociais, você vai levar o teu público certo para lá. Quando você vai interagir com outros autores e com outras histórias similares ao seu gênero, você vai estar trazendo o teu público para você, né? Então, não se prenda diretamente lá no Wattpad, quando você postar lá, né? Nas redes sociais você precisa. Mas lá no Wattpad, tipo assim, como que eu vou trazer o meu público no Wattpad? Porque não tem,
tipo assim, eu vou aqui procurar o meu público. Não tem. Lá você configura a tua história para o teu público, para que as pessoas, quando forem pesquisar, elas encontrarem, né? E você interage, fazendo com que as pessoas que gostam do seu gênero indiquem para outras pessoas que também gostem, e aí assim vai criando um volume, né? Mais ou menos essas dicas. Eu lembrei o que eu ia dizer, uma coisa muito importante. Tem gente que posta no Wattpad pela primeira vez o seu primeiro livro e acha que vai atingir milhões de pessoas na primeira história. Gente, isso é fake news. A sua primeira história não vai bombar no Wattpad. Talvez a sua quarta, a sua quinta, sei lá, enfim. Mas cada um tem um processo a se passar. Todas essas dicas que a gente deu, elas fazem parte de um processo. Não é que vai acontecer de uma hora para outra, você vai virar best-seller e tal. Não é assim. Talvez tu tenha que postar 2, 3 histórias ou mais para saber qual que é teu público, para saber o que... Enfim, às vezes até para você saber o que você gosta de escrever. Eu conheço um monte de gente que escrevia coisas antes que hoje é totalmente diferente. Aí a pessoa gostou de outro gênero e agora está se dedicando a outro gênero. Então, até para você se achar como escritora, leva tempo, é um processo. Vocês têm que ter. Acho que a nossa 11ª dica, Simone, vocês têm que ter paciência, muita paciência. É fundamental. Com o tempo também, né? É com o tempo que você vai criando leitores fiéis, e aí você vai aumentando o teu raio de influência, as pessoas vão te conhecendo mais, você vai rompendo algumas barreiras, né? Eu digo que a gente tem a barreira dos 100, né? Então, assim, até chegar nos 100, você peleia. Aí você diz assim, nas 100 vendas. Né? Quando eu lanço meu livro, eu vendo 100 livros. Então você peleia, labuta. Aí você assim, agora meus lançamentos, quando eu lanço, eu vendo 100 livros. Para sair de 100 parece uma eternidade. Parece que é um... né? Então, olha, então aí você tem que se reinventar e tal. Então, assim, é com o tempo, né? Realmente, é com o trabalho. É com o tempo. Não é de um dia para o outro. Você tem que trabalhar muito. Às vezes as pessoas acham assim, escrever um livro, olha só, ficou lá escrevendo e tal, como se fosse um trabalho fácil, né? Além de conhecer, de ter que ter um pouco de talento, de criatividade, né? De imaginação, saber escrever, você tem que labutar muito para a sua carreira dar certo. Como também em qualquer outra área, né? Às vezes também, assim, olha só como é difícil a carreira de escritor. É difícil as outras carreiras também. Cada carreira tem seus desafios. A nossa carreira tem esse desafio. Não é para desanimar, galera. É só para ter aquele toque de realismo. Porque se a gente for irrealista agora, você vai desistir no primeiro desafio. Entendeu? Então, são coisas que você vai passar, mas são coisas que você vai aprender a gostar do processo. Entendeu? Porque é um processo interessante, é um processo que ele traz um crescimento muito grande. E é bom aproveitar cada processo. Não queira pular as etapas. Até porque não é saudável pular as etapas. Imagina, de um dia para o outro, o seu livro estoura e aí você não sabe o que fazer. É complicado. Você só amadurece como autor e consegue valorizar a sua carreira também quando você passa por todas essas etapas. Exatamente. Pessoal, vou responder a última pergunta aqui para a gente, de fato, encerrar, tá? Antes que a live caia de novo. Então, assim, o Breno está me perguntando se existe uma meta de quantidade de palavras por dia. Breno, não existe uma meta que diz, escreva tantos por dia. Agora, eu daria uma sugestão dos autores se organizarem, escreverem todos os dias e eles se colocarem uma meta. Então, assim, olhe para você e diga o seguinte, eu consigo o quê? Eu consigo escrever 2.000 caracteres por dia? Então, eu vou tirar E quanto tempo eu preciso para isso? Eu preciso... Estou chutando aqui, tá? Não é esses dados. Mas vamos supor assim, para mim escrever 2.000 caracteres por dia, eu preciso de 2 horas. Eu tenho esse tempo todos os dias, às 2 horas? Tenho. Então, assim, todos os dias eu vou dedicar esse tempo para a escrita. Criar uma certa rotina, né? Criar um certo planejamento. É importante. Assim, nem sempre você vai conseguir cumprir.
sim, Então, é sim, importante para o autor se organizar, entendeu? Cumprir as suas metas, cumprir os seus prazos. E quanto mais a gente escreve melhor, né? Quanto sim, mais a gente escreve, certo, mais criatividade a gente tem. Quanto mais a gente escreve, mais flui a imaginação. Então, assim, eu costumo sim, dizer, sim. independente de você ter que deletar tudo no outro dia porque não ficou tão bom, escreva todos os dias. Se você puder Sim. escrever todos os dias, escreva todos os dias. Mas se organize dentro Não daquilo que deletem, é para não, pelo você. amor de Deus. Mas se organize dentro Não daquilo deletem, não. Reaproveitem. Reaproveitem sempre. que tenha meia hora por dia. Não vai colocar uma meta de 5.000 caracteres para meia hora por dia. Porque você não vai Uhum, conseguir atingir e aí você vai se frustrar. Então você tem que olhar para sim. você e para o seu dia a dia. Quanto tempo no dia você tem para escrever? Você pode se dedicar a isso. Ah, então dentro Uhum. dessa carga horária, né, eu consigo alcançar tanto. E aí você vai tentando E também, se alcançar isso. nesse dia você não tiver afim, aí você relaxa e no Aí outro você dia você tem. sobra no outro dia. A gente Bom, estipula a gente, meta para quando chegar na meta a gente não vai. muito obrigada pela presença de vocês. Desculpa, né, a live caindo aí 4 vezes, né? Foi 4 vezes, mas a gente resolveu as quatro. Vou deixar novamente aqui, né? Sigam a Mila nas redes sociais dela. Ah, depois eu vou deixar lá no Stories para vocês seguirem. Sim, sim, Entrem lá no sim. meu canal do Telegram. É só digitar, baixem o Telegram, né? E aí, quem não tiver, e aí é só digitar Chega de Desculpa, tá? Que lá eu dou conteúdos praticamente diários. E aí, todas essas dicas aqui eu vou comentar mais sobre elas lá no canal também, tá? E esse conjunto aqui que a gente gravou aqui, que foram 4 lives aqui, a gente vai editar elas e depois a gente vai publicar também elas para vocês terem acesso. Mila, muito, muito obrigada pela tua paciência. Muito obrigada pelo carinho, pela experiência, por compartilhar um pouco da tua experiência com a gente. Ah, Beijo. obrigada a você, Simone. Valeu. Beijão, tô com Tchau. saudade. Vou encerrar, tá bom? Beijo. Tá bom, vamos. Tchau, gente. Tchau.